Meu nome é Raquel Lopes, eu sou coordenadora de projetos aqui no Sistema FIENG. Estou aqui hoje representando o meu gerente, Tadeu, e hoje a gente veio trazer mais uma palestra da série aí das palestras virtuais do FIENG Competitivo Online. A palestra de hoje é O Futuro da Moda, conheça os desafios do setor no cenário atual e pós-pandemia. E mais para frente eu vou voltar para poder falar um pouquinho do programa do FIENG Competitivo Online. Agora eu já vou aqui passar a palavra para quem vai conduzir a palestra aqui, quem vai mediar a palestra para a gente. É um prazer receber Daniel Maciel. Daniel é mestre em design e atua como supervisor técnico aqui das áreas de design, vestuário e tecnologia gráfica do Senai Horto, em Belo Horizonte, e também é secretário executivo da Câmara da Indústria de Vestuário e Acessórios da FIENG. Obrigada, Daniel, por estar aqui. Imagina, obrigado, Raquel. Queria dar as boas-vindas, né, a todo mundo que está nos assistindo aí através da Web TV. Agradecer ao convite do FIENG Competitiva e agradecer também a nossa palestrante, né, que é a Patrícia Santana, que vai falar hoje, trazer insights importantíssimos para o nosso setor, né, para o desenvolvimento do que vem durante e após essa pandemia, que tem impactos tão profundos nos nossos negócios e nas ações que a gente vai precisar tomar de agora em diante. Então, vou falar sobre a Patrícia, né? A Patrícia é doutora em História da Arte, mestre em Antropologia, especialista em Museologia, MBA em Marketing, aperfeiçoamento em Pesquisa Qualitativa e bacharel em Ciências Sociais. Atua como docente de pós-graduação em Negócios da Moda na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. É fundadora e CVO, Chief Visionary Officer, da Tendere, Pesquisa de Tendências e Soluções Criativas. Já foram seus clientes a C&A, Renner, Instituto Itaú Cultural, Santa Costura de Todos os Panos, La Loba, Ceci Joias, Ana Capri, entre outros. A gente convida todo mundo que está nos assistindo para participar, interagir conosco através do chat da Web TV ou pelo WhatsApp, né, no telefone 31 99 862 4075. No final, a gente vai ter um momento para conversar um pouquinho, responder as perguntas de vocês e debater, né, essas questões que podem surgir aí ao longo da palestra. Então, agora, a gente vai ficar com a palestra da Patrícia, que vai conversar conosco aí sobre os impactos da Covid e o futuro da moda. Olá, pessoal. Oi, Davi, oi, Raquel. Bom dia a todos. Vou compartilhar a apresentação para ficar mais fácil, né, o nosso diálogo. E vamos lá. Pronto. Bem, primeiro agradeço imensamente esse convite, né? Um convite muito bacana, num momento muito oportuno, porque agora a gente já tem, depois de 100 dias de confinamento, a gente já tem como pensar, um perfil, né, de como começar a olhar para essa realidade que está se moldando ainda na nossa frente. É muito plástico ainda o futuro, muitas coisas podem mudar. Então, a gente vai começar justamente, né, pensando a partir de alguns tópicos. Então, o tópico inicial é o Covid-19, mostrar esse cenário, como ele tem impacto economicamente, criativamente, no nosso mundo cotidiano, falar sobre esse novo normal, que ao contrário do que alguns apontamentos da mídia colocam como um momento que seria pós-Covid, não é pós-Covid. O novo normal é esse momento pandêmico que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente fala de futuro, a gente está falando de um futuro bem próximo, um futuro quase imediato. A gente vai falar 2020, 2021, no máximo, né? 22 ali, namorando a entrada desse 22. Mas a gente não consegue, na verdade, ir mais rápido, ir além disso, né? Ir mais para frente desse universo. O grande confinamento é um tópico muito importante para a gente entender as mudanças que acontecem nos clientes finais, né? Como que eles estão se comportando, quais são as modificações frente ao que era antes.
E aí a gente entra com uma organização em palavras-chave, né? E essas palavras-chave, elas vão desde roupas de dormir, loungewear, né? Roupas de ficar em casa, no caso, né? Conforto, são palavras, sustentabilidade, são palavras-chave para a gente pensar a moda agora nesse futuro imediato, né? E como que isso pode indicar alguns caminhos em negócios da moda, e depois disso a gente já entra no debate com vocês. Bem, de uma maneira geral, para a gente ter um panorama sobre esse cenário da Covid, é super importante a gente entender que é um marco histórico isso que a gente está vivendo, né? Na verdade, o século XX acabou, o século XXI começou efetivamente. Acho que um dos elementos, né, que mais chama atenção com o grande confinamento é justamente a digitalização, de uma vez por todas, de uma série de coisas, né? Então, a gente passa a trabalhar, né, em home office, a gente passa a pedir comida pela internet, a internet passa a ser um instrumento, um elemento extremamente cotidiano na vida das pessoas. Não de todo mundo, mas de uma grande parte da população que tem acesso e que sabe manusear esse instrumental de diálogo, essa plataforma de diálogo. Bem, isso falado, né, essa modificação tão radical, né, e que a gente está vivenciando, é bem importante a gente entender que é uma crise sanitária que só agravou problemáticas econômicas que já estavam anunciadas. Isso é muito importante a gente saber. A Covid, ela não gerou sozinha a crise econômica. Na verdade, a crise econômica ela já estava prevista pelo Banco Mundial já fazia uns 2 anos. Falou assim, olha, 2020, 2021 vão ser anos muito difíceis, porque a gente vai entrar em crise por uma série de fatores, né, macroeconômicos, mas já era previsto. Então, quando acontece a corona, né, quando acontece a Covid-19, infelizmente isso vai ficar ainda mais rápido e mais acelerado. E aí a gente tem desafios. Os desafios são econômicos, como se manter nessa situação, né? Sociais e culturais, porque os comportamentos estão mudando e a gente estava com uma série de instrumentais para viver no mundo em sociedade que, de repente, não fazem mais tanto sentido, ou não funcionam mais, ou precisam ser adaptados, e a moda bebe muito nesse universo, né? Ela precisa entender muito do que está acontecendo economicamente, e ela precisa entender muito do que está acontecendo no comportamento para poder fazer mix de produtos que sejam efetivos, né, para os seus clientes. E no caso do Brasil ainda foi estopim de agravar uma crise política. Então a gente tem um cenário realmente sui generis, inédito, né? Para ficar didático, a gente divide, né, esse processo em 3 grandes fases. A primeira fase a gente já passou, que é quando o mundo parou e mudou, né? Então as regras tradicionais não conseguem mais se aplicar, não conseguem mais funcionar, a gente tem que ficar confinado em casa, e esse momento é um momento de luto muito grave, né? A gente fica bastante sentindo falta do mundo que era antes, né? Ai, porque em janeiro eu fazia isso, ai, porque o ano passado eu fiz tal coisa nessa época do ano, né? Então esse tipo de nostalgia e mesmo de pesar mesmo, afinal de contas, efetivamente perdemos um tipo de mundo e entramos em outro, ele é bastante traumático, né? Então essa primeira fase é uma fase traumática. Depois a gente entra na fase de transição e transformação, onde a gente já começa a criar uma série de dinâmicas de como viver nesse mundo, e aí a gente entra no mundo transformado, que seria um mundo pós-Covid. Então é muito interessante a gente entender que a gente está vivendo no mundo da fase 2, a gente está nessa transição e transformação. Então agora é super plástico ainda, né? É um momento certo para várias iniciativas, tanto da indústria quanto do varejo, tá? Que é um momento certo, inclusive, da gente pensar, crise, tá? Qual é a minha oportunidade dentro da crise? Porque são novas dores e essas dores precisam ser sanadas por alguém. Se me perguntam até quando que vai esse cenário, eu diria até 2021, né? Na verdade, a gente não tem como pensar num mundo a longo prazo agora, né? A gente ainda está, né, tentando fazer funcionar esse momento. A gente sai quando desse cenário? Basicamente, quando a gente realmente já conseguir consolidar tratamentos eficazes contra a Covid-19, como foi o caso da pandemia da AIDS, por exemplo, né, nos anos 80 e nos anos 90, e a vacina.
né? São as duas coisas que a gente precisa para poder sair desse cenário de confinamento. Se a gente não tem essas duas coisas, a gente vai ficar entrando e saindo do confinamento, né? Na Europa, por exemplo, a gente estava bem pensando, né, no começo do ano a gente pensava, bem, em junho, julho, a Europa sai do confinamento. Junho, julho, a gente está vendo a Europa entrar e sair de confinamento, né? Portugal saiu, voltou, Espanha saiu, voltou, né? Então, Inglaterra saiu, voltou. Então, é bem importante a gente ficar de olho mesmo, perceber que não é um contínuo, a gente não vai ficar totalmente o tempo inteiro em confinamento, mas a gente também não vai sair com facilidade. E essas saídas são saídas bem, né, que precisam ser, a gente precisa tomar conta, né, do que está acontecendo, né, no contato social. As previsões econômicas para o Brasil, na verdade, as previsões econômicas para o mundo são super difíceis de serem feitas. Se vocês pegarem, vamos pensar assim, alguns grandes assim que são fáceis da gente acessar, né? Banco Mundial, FMI, né? Banco Central do Brasil. Vocês vão ver variações muito grandes nas previsões, porque o mundo está tão incerto que não são assim 0,1, 0,2 de diferença de uma previsão para outra, não, chega a 7% de diferença de uma previsão para outra. Então a gente não tem, na verdade, cenário, né, para conseguir consolidar realmente. Então é bem importante a gente focar, né, em perceber algumas coisas que são bem reais. Por exemplo, o Brasil está em recessão, né? A gente não está mais em estagnação, a gente já caiu na recessão, né? E provavelmente a gente vai cair em depressão. Então é um cenário econômico bastante problemático e que para a gente conseguir superar, vale a pena a gente se planejar, e se planejar para a pior situação, que é justamente a situação de depressão, né? A Mônica De Bolle, que é uma economista super importante, né, brasileira, mas que atua num instituto de pesquisa norte-americano, ela deu uma entrevista, ela conversa com o Átila, né, no canal dele, e é bem bacana vocês assistirem, porque é um jeito da gente entender como que o lado científico da doença, né, ajuda a pensar o lado econômico, e o lado econômico ajuda a pensar o lado científico, como são dois lados da mesma moeda, e que não adianta a gente tem que salvar vidas para a gente ter consumidor, para a gente ter mão de obra, para ter uma série de coisas. Então, ao mesmo tempo, se a gente não tem isso, a gente não consegue gerar vida, né? Então, os dois lados são importantes. E aí a questão dos cenários, para quem não está acostumado com esses termos, né, da economia, depressão é um estado bastante, vamos dizer assim, violento, né? Porque a depressão ela é um ciclo acelerado de declínio de produção, de aumento desenfreado de desemprego, de queda contínua dos lucros. Então, basicamente, a gente tem que tentar só sobreviver, né? Então, muda a mentalidade para uma mentalidade de manutenção de empresa, manutenção da vida, manutenção, né? Enquanto esse momento que a gente está vivendo, que é o de recessão, ele é um passo atrás desse momento de depressão. Então, vai fazer o planejamento da sua empresa? Pensa nessas duas situações. A otimista de estagnação. Então, se a gente consegue fazer um bom planejamento para a depressão, a gente vai muito bem, obrigado, com recessão e estagnação. A gente ganha até mais dinheiro por conta disso, né? A gente também tem um preconceito muito grande com os próprios brasileiros, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, a gente acha que brasileiro não está nem aí com isso, né? Com essa situação que está acontecendo, principalmente por conta do jeito que a mídia vai demonstrando, né? Nada contra a mídia, é só o jeito que a mídia vai demonstrando e tem um porquê disso, né? Das cidades que abrem, né? Então as pessoas desenfreadamente nas ruas. Mais para frente a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse aspecto, mas basicamente eu acho que é importante vocês saberem que não, o brasileiro é muito preocupado, ele só não é mais preocupado com o chinês, tá? Do que com essa situação que a gente está vivendo, uma situação de recessão econômica, né? Que todo mundo tem consciência, a questão da saúde pública, se vai ter UTI para todo mundo, né? E até mesmo a questão de faltar mercadoria, porque afinal de contas, né? Dependendo do tipo de indústria, né, que é paralisada, ou de produção que é paralisado, você começa a ter escassez de mercadorias, começa a não encontrar mais, né? Então, esse momento do grande confinamento, ele tem esses aspectos, né, de mudanças, né, macro, né, de a gente
falar agora começou o século XXI efetivamente, né? Mas é também um momento da gente pensar sobre o nosso negócio e como que esse nosso negócio tem agora um novo lugar para o século XXI. Então, eu não estava antes no século XXI? Na prática, não. A gente estava dentro de uma lógica que era a lógica ainda do século XX, né? Então, a primeira coisa para a gente pensar é, se a gente já sabe do lado econômico, como que isso está impactando o lado do comportamento, né, dos nossos clientes. Basicamente, ele vai se transformar, e já está se transformando muito, né? Então, a quarentena está moldando essas transformações do mundo. A gente precisa ficar muito conectado com o nosso cliente. O que vê o nosso cliente, o que ele escuta, como que ele está se informando, quais são os valores que estão nascendo, que estão crescendo, quais são os valores que estão sendo deixados de lado, né? Se conectar com o cliente é fundamental para a gente poder desenvolver produtos, soluções, serviços que efetivamente façam sentido para o nosso cliente, senão a gente acaba fazendo uma linda coleção que ninguém compra, então não adianta, né? A gente está muito, vamos dizer assim, né, a questão de pensar essas novas práticas, a consequência geral, assim, né, de uma maneira geral, o impacto geral, é gerar novas necessidades. Basicamente, os nossos clientes têm dores novas, e essas dores precisam ser sanadas por nós. Então, nós é que vamos, né, dar essa solução, né? E outra coisa, que é um elemento bem importante, é esse cliente está muito mais exigente, até porque a roda financeira não roda mais tão facilmente e tem muita gente perdendo emprego, muita gente diminuindo o valor, também negociando seus salários. Então, isso faz com que ele tenha que repensar a maneira como ele consumia, como ele comprava até esse momento, pensando no comprador mesmo, shopper, né? Então, como e para quem eu vou dar o meu dinheiro para pegar um produto, para pegar um serviço, precisa valer muito a pena, né? Eu preciso mostrar muito bem que eu estou sanando dores dos meus clientes, né? E lembrar, a moda, durante muito tempo, a gente, principalmente quando a gente pensa na lógica do fast, a gente sempre empurrou, né? A gente ia lá, olhava um pouco o nosso cliente, mas a gente tinha essa coisa do autoral, é isso que eu gosto de criar, é assim que eu faço, sempre deu certo. Bem, agora provavelmente não será, não vai dar mais certo, ou vai ser colocado à prova, que é saudável. Se a gente encara isso como um desafio, como um momento saudável, a gente para de ser derrotista e para de reclamar e vai para a solução, arregaça as mangas e vai para a solução. E faz desse momento de crise um momento especial com o cliente, né? De conseguir se reconectar com ele, inclusive, né? Então, na quarentena, a gente tem alguns aspectos que, né, principalmente as pessoas que têm o privilégio de poderem ficar em casa, elas vão ter um certo privilégio de algumas coisas, mas algumas coisas também não são tão privilégios assim, são ruins, vamos dizer, né? É o excesso de presença na internet, então a quantidade de reuniões, a quantidade de você só tem o mundo pela internet, você visualiza o mundo pela internet, né? Tudo é encaixado, né? Tudo é enquadrado. A ansiedade por pensar o tempo inteiro no futuro, já que esse futuro é incerto, né? E que ansiedade é isso, né? Excesso de futuro, né? E problemas da casa que vão surgir, né? E a moda passa por um problema da casa, né? Por que eu tenho tudo isso de roupa? Faz sentido eu ter tudo isso agora? Acho que eu vou me desfazer, acho que eu vou adquirir, como que eu vou me desfazer, como eu vou adquirir, né? Tá dentro dessa problemática que começa a gritar, né, para as pessoas no cotidiano. Basicamente, você fica muito tempo em casa, por causa da quarentena, né? Vai ter essas consequências comportamentais ligadas a agora eu convivo, eu me reconecto, mas eu também convivo com tudo muito, né? Então eu fico muito com os meus pets, eu fico muito com os meus filhos, eu fico muito com os meus cônjuges ou parceiros, eu fico muito com os meus amigos, se eu moro com colegas, eu fico muito com os meus pais, né? Então, ou com meus tios, com meus parentes, né? Então, a ideia de ficar excessivamente no lugar faz você começar a prestar atenção em tudo, né? Então, aí até a cor da parede passa a atrapalhar, a irritar as pessoas, né? Então, a quarentena, né, e essa consequência dela direta com o comportamento, ela tá ligado a gente não ser uma cultura, né? A gente, que eu quero dizer, os brasileiros, nós não somos uma cultura muito de indoor, a gente é uma cultura outdoor, né? Então,
até brinco aqui, né, nesse slide, né, eu falo assim, ó, a gente não é nórdico, entendeu? A gente não está habituado a passar 6, 8 meses dentro de casa porque neva sem parar do lado de fora, né? A gente está habituado a ficar muito do lado de fora, a ter muito contato social do lado de fora, e essa socialização é algo que o brasileiro sente muita falta, né? Então, mesmo que no primeiro momento a gente, né, tenha tido essas piadas de meio gourmetizado, né? Essas primeiras 2 semanas, né, da quarentena, você olhava o Instagram das pessoas, todo mundo fazendo pão, todo mundo costurando, fazendo tricô, né? E 3 semanas depois já estava todo mundo falando mal da quarentena, que eu já não aguentava mais ficar dentro de casa, que, né, queria outras. É um processo de adaptação mesmo, né? E aí, para moda, a gente tem algumas palavras-chave que a gente vai se deter. São elas, basicamente, né? Loungewear, roupas para ficar em casa, né? E não homeware, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Homeware é roupa de vestir a casa, né? E loungewear é essa roupa de ficar em casa, né? Então, que fala de conforto, inclusive no próprio nome, né? Roupas de dormir, proteção, conforto, casualidade, custo-benefício e sustentabilidade. Cada uma vem de um aspecto, de uma proposta, de um olhar diferente sobre o que a moda está vivenciando nesse momento. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente assumir que durante muito tempo a moda nunca teve encarnação de ser fútil e ser ligada à ostentação. E nesse momento são 2 palavras que são muito mal vistas, né? Então não dá para a gente lidar mais com esses valores. É importantíssimo a gente transformar. Mas, Patrícia, eu trabalho com joias, né? Eu trabalho com produto de luxo, né? Mesmo assim, né? Transforme isso, mostrando que esse seu produto, ele não é fútil. Ele não é simplesmente ostentação, mas mais do que isso, ele traz uma mensagem de bem-estar e de muito de autocuidado. Meio que olhe para o mundo dos cosméticos, principalmente essas novas marcas que estão nascendo e que estão indo muito bem, obrigado, indo para um lado de diversidade, indo para um lado de simplicidade, por um lado de sustentabilidade muito grande, né? Eles estão crescendo e estão indo bem, entre outras coisas, porque eles estão entregando as coisas, que exatamente os valores que os grupos agora estão desejando, né? O mundo confinado está desejando. É um momento de transição, né? Então é importante a gente também se reinventar. A gente tem direito de se reinventar porque é um momento de transição. E se a gente fala de luxo nesse momento, a gente pode pensar em autoindulgência. Aí sim, que são pequenos, vamos dizer assim, agrados que eu faço para mim mesmo, porque eu mereço. Afinal de contas, estou dando conta de trabalhar todas as camadas que se acumulam em cima de mim dentro da minha casa, e aí eu vou me dar de presente um berlock novo para minha pulseira, eu vou me dar, não, veja que não é uma coisa cara, é uma coisa grande, né? Não é uma coisa de ostentação, mas é um presente para mim, né? Então eu vou comprar um creme, eu vou comprar uma camisa bacana para eu fazer aquela reunião com aquele cliente que eu estou namorando faz tempo, né? Para que ele feche negócio comigo, vou caprichar no look para ele. Então esse tipo de necessidade, ou seja, que são necessidades muito similares às que existiam antes, elas são só rearticuladas para essa situação. Então a gente precisa ter um olhar bastante atento, uma visão bastante aberta, para a gente consiga perceber essas alterações, né? E vamos para a primeira palavra, né? Loungewear. O loungewear, ou roupa de ficar em casa, eu gosto dessa ideia de chamar de roupa de ficar em casa, porque eu acho que isso faz bem sentido para o brasileiro, né? A gente chamar desse jeito, né? Essa roupa para ficar em casa, ela não é uma roupa como a loungewear original de países do norte da Europa e Canadá, que nada mais é que uma roupa muito bacana, mas muito à vontade também, muito confortável, e que eu uso para receber amigos quando eles vêm me visitar em casa, né? Então, para ficar bonita, mas ao mesmo tempo com uma cara de que estou bem casual dentro de casa para te receber, né? Não é essa a realidade que vocês têm que pensar para pensar loungewear para o Brasil. Na verdade, a gente tem que pensar algo que junta todas essas camadas de atuação das pessoas hoje. Então, você vai trabalhar em casa, você precisa de uma roupa que seja arrumada, que é um termo que o brasileiro adora usar, né? Eu estou bem arrumado, né? Então, essa ideia do arrumado. Mas tem que dar conta também de você fazer a circulação doméstica, né?
Lavar um copo, cuidado, falar com a criança ali, brincar com ela, ajudar na tarefa, conversar com seu marido ou com a sua esposa, dar conta de ajudar em alguma coisa e voltar e continuar trabalhando e fazendo uma reunião. Então, todas essas camadas precisam funcionar nessa roupa desenvolvida para ficar em casa. Roupas sportwear e activewear meio que já preenchem esse espaço no imaginário dos brasileiros. Então, é uma proposta nova. Lembre-se, tudo que é inovação, a gente precisa ser pedagógico com o nosso cliente e ensinar, mostrar como usar e coisas assim. A gente precisa ter paciência nesse processo, porque é um processo de transformação. É também um desafio vender loungewear para brasileiros, porque a gente tem uma cultura muito forte de usar roupa velha em casa, né? Então, essa é a roupa de sair, essa é a roupa de ficar em casa. Quanto menor a cidade ou quanto mais ligada à tradição ela é, mais isso faz sentido, né? E aí é uma competição mesmo que a gente vai ter, né? Porque a maioria dos brasileiros vai ver no primeiro momento que é uma roupa para desperdício, né? Só que a gente tem um ponto que a gente pode explorar, que é a grande contingente de pessoas que está fazendo home office, e desse grande contingente tem uma certa porção de pessoas ali que, quando ia trabalhar, colocava o social, né? Colocava a roupa mais formal, colocava uma camisa, colocava um blazer, né? No caso de homens, vai colocar, inclusive, terno completo, né? Então, esse tipo de situação, de estar trabalhando em casa, exige um novo guarda-roupa, né? E é aí que o loungewear pode entrar. Estou arrumada, confortável, dou conta de ficar em todas essas camadas que esse ambiente agora doméstico, profissional, social e cultural, porque é tudo ao mesmo tempo, né, pode usufruir. Nesse ambiente, a gente vê o dado do conforto e da casualidade como elementos fortes, mas a gente vai, né, detalhar isso daqui a pouco. E ninguém vê problema numa reunião hoje em dia de você aparecer com uma blusa de lã, com malha, com tricô, né? Do outro lado, é até difícil você perceber qual é o material que a pessoa está utilizando, né? Dá para a gente usar os artifícios do figurino, né? Quando a gente pensa nesse enquadramento que a gente está trabalhando. Mas também é equivocado achar que é o mundo da malharia. Se a gente falar de loungewear, falar de conforto, logo é malharia, então tem que ser moletom, tem que ser tricô. Não. A gente pode e deve usar tecidos planos das mais variadas formas, naturais, sintéticos, mistos, artificiais, sem problema nenhum, né? Que dá realmente para a gente utilizar e as pessoas usam efetivamente, né? Outra coisa que é elemento importante, né, quando a gente pensa em loungewear, é que o básico, ele mora no loungewear, ele mora ali junto com essa camiseta branca, o que eu coloco que fala quem eu sou. E aí a gente entra justamente num elemento fundamental, que são os acessórios. Acessórios que são vistos dentro desse enquadramento são o tipo de trabalho que a gente pode, o tipo de produto que a gente pode trabalhar para se dedicar e mostrar, na verdade, porque é onde a gente pode também demonstrar para as pessoas quem eu sou, né? A minha identidade sociocultural. A gente ainda fala a linguagem da moda. A gente pode ter mudado de século, mas a gente não mudou de sistema, né, econômico-cultural, que é o capitalismo, e do qual a moda é a forma de se expressar a sua identidade, né? Então as pessoas querem ainda, né? Brinco que eu vou usar, que camisa que eu vou usar, né? Eu tô falando com quem, né? Eu tô falando com Minas Gerais, eu não tô falando com São Paulo, eu não tô falando com o pessoal de TI, tô falando com o pessoal de moda. Então é bem importante a gente perceber que isso é pertinente hoje em dia, né? E também é o momento, é o lugar onde mora também as pequenas indulgências, né? Um anel, um colar. Então, conversar com o nosso cliente falando sobre isso, falando sobre esses pequenos presentes que você pode dar para você nesse momento, né? É o conforto, né? É um presente para mim mesmo, é um conforto, é um ato de amor a si próprio, né? Também nos acessórios pensar no conforto, né? Na coisa assim fofa, gostosa, do estar em casa. As meias ganham muito espaço, né? Para lugares frios, né? Cachecol, toucas, né? Até porque boa parte mesmo nos lugares que a gente tem frio efetivamente no Brasil, a grande parte não tem aquecimento, né? A gente não está habituado a ter casas
com aquecimento, então central, por exemplo, né? Então isso faz com que a gente tenha que ficar encapotado dentro de casa muitas vezes. Então melhora um conforto com algo que seja, né, desse jeito. Bem, sobre os acessórios, então, a gente consegue perceber também nessas fotos essa questão, né, o pequeno detalhe que faz toda a diferença, né, um lenço, um colar, uma pulseira, né, e que revela quem são essas pessoas e o posicionamento delas. Se é mais hippie, se é mais clean, né, qual é o tipo de postura sua, se é mais sexy, né, se é mais tradicional, se é mais casual, se é mais trendy, né? Tudo isso os acessórios podem revelar e podem ajudar as pessoas a se expressarem. Na roupa de dormir, né? E aí coloquei aqui junto lingerie, a gente vê um protagonismo da roupa de dormir, e eu chamei de roupa de dormir porque a roupa de dormir ela é imensa, né? Você pode criar todo um guarda-roupa, né? Só com roupas de dormir, e a lingerie, que muda o sentido dela, né? Principalmente nesse momento do confinamento, né? Muda bastante a maneira como as pessoas compram e pensam a lingerie nesse momento. Bem, pensando na questão da roupa de dormir, ela é a ideia de conforto, a ideia de leveza, e também até mesmo a ideia de elegância, porque, né, atire a primeira pedra quem nunca passou o dia inteiro trabalhando de pijama nessa situação de home office, né? Então é bem importante a gente perceber que precisa ser essa roupa, né, que casa com a sua casa, que casa com você, né? E aí entra justamente essa questão, né, das identidades. E aí é muito importante a gente levar isso em consideração, porque não é assim, de repente, do dia para a noite, todo mundo vai virar básico. Acho que esse é um dos maiores equívocos, inclusive. A sua cliente, a sua marca, o seu cliente, a sua marca masculina, infantil, é mais rebuscada, trabalha com essa linguagem mais barroca, mais cheia de informação, é mais sexy, ela não vai deixar de ser porque ela está em casa. Equivocado, ele não vai deixar de ser porque está em casa. Ao contrário, ele vai achar linguagens que se adequem a isso. Então, não pense que todo mundo do dia para a noite vai viver de cinza mescla, porque isso também é um equívoco muito grande, né? Mas tem o pessoal que já era desse universo e vai continuar no conforto, né, da malharia, né? A lingerie é a mesma lógica, né? Então, só que o que transforma? O que transforma é deixar de ser muito focado numa função construtora da forma do corpo, porque é isso que a lingerie normalmente faz, principalmente a lingerie feminina, né? Então, de formar modelos de seios, né? De fazer a forma, né, da cintura, né? De construir a forma, né, das nádegas. Isso não faz muito sentido mais. A ideia agora é aconchegar o corpo. Então, é uma linguagem que, mesmo quando é sexy, mantém a ideia de conforto e de não apertar, de não, né, de deixar o corpo confortável, deixar o corpo à vontade, mais do que confortável, né, mas deixar o corpo à vontade o máximo possível. A linguagem da lingerie vai contaminar loungewear e roupas de vestir. Roupa de dormir sempre foi contaminada pela lingerie, mas o loungewear começa a ser também, né? Então, a ideia da renda, sim, pode continuar. Então, aquilo que eu falei, as pessoas não vão deixar do dia para a noite, né, de serem sexy para passar a ser, né, uma linguagem, né, de todo mundo de calcinha de algodão. Não é assim que funciona, né? Mas a simplicidade das formas, né, a sofisticação dentro da simplicidade, aí sim é algo a ser explorado, né? Então, a gente vê claramente também o uso de materiais que não apertam, que podem ficar justos no corpo, mas que não apertam, né? E aqui um exemplo, né, dessa contaminação, né, da loungewear com a roupa de dormir, lingerie, né? Então, você coloca um blazer por cima de tudo e entra na reunião, passa um batom, faz uma maquiagem e entra na reunião sem problema. Terminou a reunião, tira aquilo, tira a maquiagem, já estou de novo em casa, né? Então, a roupa pode ajudar a gente a compartimentar, inclusive, as nossas próprias atividades, né? E contamina tanto o lado né, do lado direito, vocês estão vendo essa coisa do body que é super à vontade, que deixa a pessoa confortável, quanto super sexy, como nesse vestido que bebe nesse universo das rendas, né, e das transparências.
Conforto. Conforto é super relativo, porque ele é um conceito subjetivo, depende do momento que a gente está vivendo, depende do que a gente está vivenciando efetivamente, né? Quando a gente pensa em conforto, talvez a palavra que mais se conecta a ele é a noção de segurança. Você fica confortável quando você se sente seguro, na verdade. Então, se você vai à rua, você precisa de um certo tipo de segurança, né? Um certo tipo de expressão que te dá segurança. Quando você está em casa, talvez seja outras conexões que você vai fazer com a palavra conforto, como, por exemplo, aconchego e versatilidade e, sobretudo, não tolher movimentos. Está dentro de casa, você vai se movimentar muito mais do que se você estiver no escritório. Não é à toa que no escritório a gente pode usar roupas formais onde levantar os braços não faz parte do cotidiano, né? Agora, dentro de casa, sim, você vai levantar o braço inúmeras vezes, né? Você vai se movimentar inúmeras vezes mais. Mas é normal a gente pensar conforto como essa imagem que eu estou mostrando para vocês, né? Tricô, lã, coisas fofas. Sim e não. É importante a gente entender que você precisa estar confortável dentro do seu ambiente social, né? Então, se eu estou na frente de uma câmera ou não, né? Eu preciso estar confortável para trabalhar, né? Então, ou para viver a vida, né? Então, temperatura, né? Se pinica, se não pinica, todo esse tipo de percepção do cliente final. Estou usando as palavras que o cliente final usa, né? São necessárias para a gente poder ficar atento e proporcionar coisas que são, né, que podem ser expressivas, né? Trabalhar em casa, então, tem traz isso, né? Se divertir em casa traz isso, né? Uma roupa mais simples, um jeito de estar que é um pouco diferente, né? E aí os calçados também, a gente esquece às vezes, né? E os calçados, eles precisam entrar nessa vibe do conforto, né? Então, mesmo que, sempre achei muito feia a bota Ugg, ou, sempre achei o máximo, acho que ela tem uma pegada super australiana, uma coisa super, uma vibe de praia, super bacana, uma coisa meio Califórnia, no frio. Dependente disso, do que ela significa para você, ela faz muito mais sentido hoje, porque ela tem esse formato de facilidade de enfiar no pé, usar e estar com o pé aquecido, e ser fofinha e coisas do gênero, né? A casualidade é uma palavra-chave importante, o brasileiro sempre gostou da casualidade, sempre gostou de ser casual, e aí o home office meio que escancara esse gosto para todo mundo, né? É uma roupa de trabalho agora que precisa ter pitada de conforto caseiro, não tem como, né? Então, se a gente já tinha um movimento das corporações de ir abrindo mão, de ir ficando cada vez mais livre, agora não voltamos mais, né? Essa ideia da formalidade. Mas Patrícia, eu trabalho justamente... E olha, gente, vai fazendo perguntas quando tem a ver com o trabalho de vocês, tá? É super importante vocês irem já deixando questões para a gente poder trabalhar depois no final dessa apresentação, que a gente já está se caminhando para esse final, né? Então, pensar esse processo de casualidade é muito bacana para a gente entender as transformações. Moda é uma expressão cultural, portanto, não é uma coisa congelada, né? E a nossa realidade agora é essa, né? É uma realidade de enquadramento, né? Então, a gente tem reuniões que praticamente as pessoas só vêm, né, do busto para cima, né? Então, esse é o espaço que eu tenho para expressar com vocês, né? E que vocês têm para se expressar comigo. Então, a gente precisa prestar atenção no cabelo, no brinco, no batom, né? Ou no caso, né, do garoto do lado que eu coloquei, né? De que tipo de sobreposição que ele está fazendo, como ele está usando a franja, se usa barba, se não usa barba, né? Que o trabalho em casa, ele é cheio de contratempos. Você está trabalhando e aí o seu cachorro quer ficar no colo, e ele está velhinho, então tudo bem, vou deixar ele no colo, né? É algo que tem muito do inesperado. Há pouco tempo apareceu na BBC, por exemplo, uma super expert num assunto específico, assim, científico, e ela dando o parecer dela sobre o assunto. A filha dela, de uns 4, 5 anos, entra e começa a querer a opinião dela sobre onde que ela ia colocar uma fotografia, não sei o quê, e ela tentando falar com a BBC, ela ao vivo na BBC, né, a Inglaterra inteira, e a menina não parava, e até que foi muito legal, porque o âncora,
ele acabou conversando com a menina. Ele foi super empático, ele entendeu, bem, é uma mulher com criança trabalhando em casa, né? E isso tem dessas coisas mesmo. Então acabou virando um grande exemplo, né? Dela tentar fazer super séria, assim, né? Se manter séria ali, fazer, mas infelizmente ela não conseguia, ou felizmente ela não conseguia, né? E aí todo mundo viu que é necessário ter empatia nesse momento, né? E as roupas são uma via da gente construir isso, né? Da gente poder expressar isso. É óbvio que as pessoas vão se expressar de uma maneira mais branda, porque elas estão dentro de casa, mas tudo depende também um pouco do temperamento, né? Mas os básicos, eles são muito fortes, como vocês podem ver, e as situações de trabalho são as mais variadas, né? Trabalha no chão, trabalha no sofá, trabalha na mesa de jantar, ou tem um home office efetivamente, né? Mas são muito variados, ou seja, as pessoas, elas mantêm o estilo delas, só que o estilo delas agora é diluído nessa vida caseira, né? Então, se você é uma pessoa que já era para o casual, já era para uma coisa... Cair no moletom não é difícil. Agora, se você é uma pessoa sexy, você vai buscar trazer isso. Se você é uma pessoa que gosta de elementos trendy, você vai tentar trazer a cor que está em evidência e coisas do gênero. A mesma coisa para os homens, né? Então, não há distinção. Às vezes a gente fica com bastante exemplos femininos, mas tudo isso funciona também para a moda masculina, que é a moda que nos últimos 10 anos foi a que mais cresceu, né, em todo o mundo. Então, é importante a gente também oferecer, né, essas situações. E adoro mostrar essa imagem para que vocês realmente pensem na questão afinal de contas, né? Ficar em casa significa usar básico? Sim e não, né? Então depende do grupo que você atende, né? Provavelmente essa menina antes do confinamento ela oferecia uma sorte de vestuários que também chamavam a atenção, né? Ela provavelmente vai trabalhar com um vestido pink, justo, decotado, com muitas... E agora em casa, ela tem o conforto, a roupa dela toda está falando de conforto, mas está falando de muita informação, muita cor, estampa, né? Então acho que é legal a gente pensar sobre essas variações. Os nossos clientes continuam aí, eles continuam os mesmos, só que agora estão em outra situação, né? A palavra-chave proteção é muito importante e ela tem a ver com o estímulo e a necessidade da gente se proteger. Então, a gente está o tempo inteiro precisando usar máscaras e luvas e, ao mesmo tempo, a gente é estimulado a olhar e ver quem trabalha nessa frente de saúde, né, que acaba sendo bastante, né, super construído, super, né, protegido, e a gente mesmo já está utilizando uma série dessas coisas de proteção no dia a dia, como a gente vê nessa imagem, né, no dia a dia usando luvas, no dia a dia usando máscaras, né, se você está sempre tocando as coisas, né. E aí a gente tem 3 exemplos aqui que eu acho bem bacana de pensar, né, desde um que é mais cool, uma que é mais coloridinha, e o outro que é politicamente correto, que utiliza um material que iria ser jogado fora para construir uma máscara, né? E entra no casamento, então assim, já está no cotidiano, né? E como que a gente vai viver assim, né? E aí esse exemplo que eu estou dando aqui chama cell, né, de célula, né, você cria uma célula própria, né, chama microcell, essa roupa. E é uma roupa para você viver a balada, né, então assim, eu quero ir num show, hoje o show não pode mais, né, tem muita gente junto, é uma solução, né, então isso vai virar moda, a gente vai ser assim no futuro? Na verdade não, mas a gente precisa começar a pensar. E aí os designers, eles primeiro pensam abertamente, livremente, quais são as soluções possíveis, para então a gente começar a chegar, né, aqui super divertido, provavelmente um exercício numa faculdade de design, né, usa aí o material que você tem disponível para poder, né, fazer uma máscara e não perder a visibilidade, e aí a gente começa a ter as soluções mais palatáveis, vamos dizer assim. Essa primeira da esquerda, por exemplo, ela é hiper simples, ela é 2 buraquinhos e um círculo que você encaixa no seu óculos, se você usar óculos, óbvio, né, e aí você tem uma máscara de proteção na sua frente, super, né, simples e que não tem grandes problemas estéticos para serem utilizados. Ou o óculos escuro, como vocês estão vendo à direita, que mantém o rosto inteiro, né, protegido, né. E na ciência a gente já tem, né, muitos tecidos ganhando superfícies, né, que são, de alguma maneira,
protegem, né, contra a própria, como é que fala, a própria próprio vírus, né, o SARS-CoV-2, né, sendo protegido. Eu coloquei o link dessa marca porque acho que é legal vocês conhecerem, ela faz várias coisas desse tipo, e está muito preocupada com sustentabilidade, meio ambiente, como fazer um mundo novo a partir da tecnologia, né, da nanotecnologia. O custo-benefício é algo vinculado à geração Z, mas como a geração Z ela puxa a nossa forma de pensar o consumo agora, ela ensinou todo mundo nesse momento de Covid que vamos procurar, vamos pesquisar, vamos avaliar, vamos comparar, e só então a gente percebe se esse valor cobrado e a qualidade do produto entregue está ok. Então, assim, já não era fácil vender para a geração Z antes, agora se tornou ainda mais difícil. Eles não têm compra por impulso, né? Eles são muito conscientes dos seus investimentos, diferente da geração Y, mas está todo mundo aprendendo com eles, também tem isso, né? E eu acho que é bacana a gente destacar. Tem até um recente, né, acontecimento né, com a filha da Xuxa, a Sasha, onde ela falou que ela queria uma bolsa e a Xuxa falou, vamos comprar. Ela falou, não, primeiro eu preciso ver se essa bolsa combina com outras coisas minhas, eu preciso ver qual que eu vou tirar do meu armário e vou doar ou vender, para então comprar e colocá-la no meu armário. Então, assim, não dá para ser fast uma geração que pensa tanto antes de comprar, né? A sustentabilidade é uma questão muito, muito, muito importante também, não só para X, mas não só para Z, mas para Y e para X também, apesar de serem abordagens diferentes, mas todo mundo quer esse tripé básico, né? Um produto ou um negócio que seja sustentável ambientalmente, socialmente e economicamente. Certificações são importantes? São, mas elas podem ser inviáveis para quem é de médio e pequeno porte. Então, o que a gente pode fazer? Relatórios abertos ao público para justamente mostrar transparência. A geração Z gosta de transparência e ensinou isso para as, né, gerações anteriores. O que ela ensinou? Não é que a gente não sabia disso, né? Mas ela exige. E aí a gente viu eles exigindo e falou, pô, vou começar a exigir também, né? Para quem não conhece nada e quer começar a pensar o seu negócio de maneira mais sustentável, coloquei como dica uma leitura bem básica, bem introdutória, mas que é muito bem feita e muito densa, que tem todas as referências ali colocadas, onde você pode se aprofundar naquilo que é melhor para a sua empresa. Aqui só uma sorte de matérias que falam sobre esse futuro da moda sustentável e como a gente não consegue mais escapar, né, dessa possibilidade, né? E para a gente finalizar, vamos falar dos negócios. Tanto faz se o seu negócio é uma pequena loja no interior, né, ou se é uma super loja, né, que tem até unidade em Nova York, né? Então, o que importa é a gente pensar como que a gente pode ajudar no negócio, né? Produção, estoque e distribuição vamos dizer assim, a tríade básica para a gente pensar, né? Então, avaliar as diretrizes da produção, qual que é a expertise que eu tenho de fato, ela me deixa pivotar, vale a pena eu pivotar, né? Eu vou criar novos produtos, eu vou criar novas linhas de mercado nesse momento. É bem importante vocês fazerem isso agora, né? Quem é fábrica, quem é indústria, quem é marca com fábrica, né? Avalie as diretrizes da sua produção. Flexibilizar as margens, a gente tem que focar na manutenção agora e não na ampliação de lucros. Isso pode vir em 2021 e 2022, mas agora é manutenção. Analise o estoque para promover, liquidar, doar, até mesmo doar, tá? Doar, reciclar, qualquer coisa que faça, ajude, né? Abrir novas possibilidades com aquele material, ele não ficar parado, né? E ser transparente com o consumidor. Ele mudou, ele é mais exigente, então a gente precisa ser mais transparente também. A gente tem que se preparar para ser transparente. E a presença digital exige transparência, por exemplo. Na questão do marketing, é avaliar o plano. Se você não tem, é momento de fazer, né? Foque na presença digital, porque é a que é mais efetiva agora também. Não deixe o seu cliente te esquecer. Então, as coisas de tirar dinheiro do marketing pode ser um equívoco. Você pode realocar o dinheiro, mas não tira ele do marketing, porque é justamente o momento onde você não pode ser esquecido é agora, o momento de crise, né? E o propósito precisa ser verdadeiro. Muita gente fala de, né, negócio com propósito, pensa em coisas muito grandes. Não, o propósito pode ser uma coisa bem pequena, mas ele não pode ser nem green nem blue washing. Greenwashing é você fazer uma fachada de verde, de ambiental,
E bluewashing é você fazer uma fachada de socialmente correto, né, ou socialmente responsável. Não pode ser, tem que ser de verdade o que você está fazendo. Não se esqueça que fuça e descobre tudo que você faz na internet. E aí, né, piora a crise que você vai ter que administrar. O online é inevitável, e isso para fábricas e indústria, pelo que eu conheço, por exemplo, de Americana, Limeira, né, aqui no estado de São Paulo, é algo que até pouco tempo atrás tinha fábrica que só tinha telefone, não tinha uma presença digital, sequer um site de cartão. Então é importante a gente conseguir isso, né? E para fechar, fique atento, então, né, à sua estrutura, ao seu capital humano, quem que trabalha com você, o que essas pessoas podem trazer para a empresa, né? Faça um plano para 6 meses, 1 ano e 2 anos, então um longo, né, planejamento. Por quê? 6 meses e 1 ano a gente está na Covid, 2 anos a gente está pós-pandemia, então é importante a gente se preparar para esse processo. Não desista, seja realista, né? Então, planeja, pensa as ações para o pior cenário. E aí a gente, como eu falei lá no começo, e aí a gente consegue fechar, na verdade, com resultados muito bons caso esse cenário se desenhe de uma maneira mais positiva, ok? Se vocês querem saber mais sobre esse cenário, reconhecimento de novas oportunidades, deixo aqui alguns links que vão ficar disponíveis para que vocês possam depois acessar. São palestras que a Tendere, né, está executando para ajudar justamente o ecossistema que a gente faz parte, que é de economia criativa, de moda, né, de publicidade, de inovação. E muito obrigada. Agora eu vou tirar a apresentação para que a Raquel possa entrar. Pronto. Patrícia, queria agradecer muito a sua apresentação. Acredito que as perspectivas que você trouxe aí vão reverberar bastante na cabeça das pessoas que estão nos assistindo e ajudar elas a pensar em como ser mais efetivas e ter mais resultados nesse cenário que se apresenta para a gente. Né? E pensando nessa questão da competitividade, né, o FIEM Competitiva tem algumas ações que podem ser executadas junto das empresas, junto das pessoas que estão pensando em abrir empresas também, né? E aí eu queria saber, Raquel, como é que o FIEM Competitiva pode ajudar essas empresas nessas questões? Patrícia, obrigada pela palestra, sensacional como sempre. Obrigada a vocês. Muito bacana, todas as tendências e a pincelada sociológica, psicológica que você coloca em cima aí das tendências de consumo, eu fico fascinada. Muito obrigada mesmo. Bem, falando rapidamente aqui, o FIENG Competitiva, para quem não conhece, é um programa do Sistema FIENG que já roda há uns 2 anos. Ele, diante da crise do Covid, ele foi reformulado e virou FIENG Competitivo Online. Então, nesse formato, a gente traz soluções aí imediatas, práticas e subsidiadas para as indústrias de Minas Gerais. E também para os sindicatos filiados à Federação das Indústrias. O programa trabalha com 3 eixos, grandes eixos: finanças, gestão e mercado, e através de 2 pilares. São as aulas virtuais coletivas, então a gente produz aí aulas desses 3 temas, nos quais a empresa pode participar aí com até 5 colaboradores, quando ele faz adesão, e ele pode escolher quais as aulas que ele vai querer participar, isso aí até o final do ano. Então, a gente já faz mais ou menos aí uma aula por semana. Agora a gente vai ter as aulas gravadas também, tem aula ao vivo. Então, são especialistas que vão lá tratar, por exemplo, de qual é a análise financeira mais correta que você tem que fazer da saúde da sua empresa para você tomar uma decisão de uma captação de um empréstimo, de um financiamento. Uma aula, por exemplo, do tema de mercado é venda pela internet. Empresas que ainda não vendiam pela internet, o que elas precisam saber para poder começar a dar esse passo aí de jornada digital? Sempre dentro dos 3 temas, finanças, gestão e mercado. A aula da semana passada foi gestão de pessoas e liderança. E além das aulas virtuais coletivas, existem as assessorias individuais também virtuais.
elas são... A assessoria, ao contrário da aula, ela é individual, ou seja, é um momento que a empresa pode ter o especialista ali no encontro virtual para discutir um problema específico da empresa. E também sempre dentro dos 3 temas. A empresa, quando faz a adesão ao programa, ela tem direito a 20 horas de assessoria individual e a poder participar de todas as aulas que ela quiser que a gente produzir até o final do ano. Geralmente a gente mostra aqui o site, mas eu não vou entrar no site, não. Ô, Ju, você coloca para mim só o slide, por favor, do FIENG Competitiva. Se você entrar no site da FIENG, lá você consegue entrar no site do programa do FIENG Competitiva, ou então digita no Google aí, vai aparecer o site. O site é muito simples, lá tem o link para adesão, lá tem a programação, então você quer saber o que a gente tem disponível já de assessoria, o que a gente tem disponível de aula, tem um link lá escrito programação, e ele é bem tranquilo. Para adesão também é um formulário simples, você preenche ali com os dados da sua empresa, e você já fez adesão ao programa. O programa tem um investimento ele custa R$ 600 para as empresas que são associadas aos sindicatos e R$ 1.500 se a empresa não for associada. E esse valor pode ser parcelado até dezembro. E mais ou menos uma solução dessa no mercado, a gente procurou saber, com essas horas, com esses especialistas que a gente está trazendo, que tem experiência em atendimento na indústria, isso no mercado, se a empresa fosse procurar, essa solução sairia mais ou menos por R$ 4.700. Então, é uma oportunidade que a FIENG está trazendo para as indústrias, para poder capacitar seus colaboradores, para poder enfrentar a crise do Covid de uma forma virtual possível agora, né, diante do isolamento. Tem setores, por exemplo, que não estão parecidos, com problemas iguais, então o programa permite essa customização. A gente está trazendo para dentro do programa conteúdos que são setoriais, então aí eu fico muito feliz de anunciar que, relacionado ao tema que a gente discutiu aqui hoje, a gente tem as assessorias e as aulas virtuais exclusivas para a cadeia da moda. Então, para assessorias virtuais, a gente tem aí desenvolvimento de coleção, que é uma assessoria individual que a empresa pode ter de 4 horas, com um especialista. Tem as assessorias de pesquisa de tendência e sua aplicação em processos criativos e produtivos de 2 horas, segmentação e comportamento do consumidor. Temos a Patrícia, da Tendere, como parceira do programa, então ela é uma especialista que vai dar aí assessorias. Tem assessoria de modelagem, incluindo aí questão de padronização de medidas, audaces, gestão de estoque. E ali do lado direito, as aulas virtuais que a gente está produzindo, específicas também para a cadeia da moda. Então, vai ter, semana que vem já, né, aula de desenvolvimento de coleções, vai ter aula com a Patrícia, de novo comportamento do consumidor, aula de modelagem, aula de audaces e gestão de estoque. Então, é isso. Eu queria deixar aí o QR Code para o site do programa. Se você aproximar seu celular, já entra aí no site do FIENG Competitiva. Deixar o celular do FIENG Competitiva. Agradecer o Daniel, agradecer a Patrícia e passar aqui para o Daniel para ele conduzir as perguntas. Obrigada. Obrigado, Raquel. Vamos lá, pessoal. A gente tem algumas perguntas que a gente recebeu através do chat e do WhatsApp. Vocês ainda podem enviar algumas perguntas, quem quiser participar, e a gente vai ir fazendo a leitura dessas perguntas e batendo um papo aqui, trocando uma ideia com a Patrícia. Então, ainda dá tempo de receber algumas perguntas, se vocês quiserem participar. Patrícia, vamos lá. A gente tem aqui uma pergunta pedindo para falar um pouco mais sobre o uso de bijuteria e acessórios durante a quarentena, e relatando uma certa dificuldade de comercialização desse tipo de produto. Então, se você pudesse oferecer também algum apontamento, algum direcionamento para esse mercado, né, de bijuteria, acessórios, e como trabalhar a comercialização disso, seria muito positivo. Complementando, se não é um momento positivo para começar a trabalhar com acessórios para casa, né, estofados, almofadas, coisas desse tipo, se não é uma oportunidade de negócio que você considera boa nesse momento.
Tá. Sobre o primeiro, vamos dizer assim, o entrave principal que a gente tem é que é a recomendação de quando você sai à rua, não usar nada, né? Não usar nenhum acessório, porque toda a superfície pode grudar, principalmente as metalizadas, gruda a Covid, e não é tão, a SARS-CoV-2, e não é tão fácil de gente tirar, né? Exige, né, uma limpeza, né, desse material. E aí, na verdade, é a gente mudar a perspectiva de como vende. Eu acho que o problema é tentar vender no mesmo formato que a gente vendia antes, com a mesma linguagem, falando com clientes como se eles estivessem em janeiro de 2020 para trás. Eles não estão. Então, é você mostrar, na verdade, que agora o acessório, a bijuteria, a joia, ela é um artefato que você usa na frente do computador, que você usa em casa, né? Que você usa como elemento de autocuidado, porque você está se cuidando e está, né? Você não vai ficar o dia inteiro descabelada e não sei o que. Não, faz parte, inclusive, de uma vida saudável dentro de casa no confinamento, você levantar, trocar de roupa, né? Então, você mostrar isso para o cliente, é aquilo que eu falei da paciência com a gente ter uma visão bastante pedagógica com o cliente nesse momento, porque está mudando a vida dele. Então, para você ajudar, você tem que mostrar, olha, meu produto agora, que você usava antes para sair, você não vai usar para sair, nem é recomendado. Não quero que você use ele para sair, porque você pode ficar doente. Eu quero que você use para você arrasar na reunião. Eu quero que você use para arrasar num vídeo que você está fazendo para mandar de aniversário para o seu colega, né? Então, para fazer esse momento de encontro social, que agora é virtual, algo melhor. Eu quero que você use em casa para você se sentir bem, cuidada, bonita, então bonito, né? E é isso que a gente tem que trabalhar com os clientes hoje, é um outro tipo de mensagem, significa outra coisa. Como eu falei da lingerie, que significa outra coisa agora, é a mesma coisa com as bijuterias, mas é lógico, né? Como acabou de passar por esse momento, a maioria das pessoas que fabricam, né, e que também tem marcas ligadas à bijuteria e a joalheria e acessórios de uma maneira geral, tomaram um susto, né? Tipo, nossa, eu vou fazer o que agora, né? Será que isso não é fútil? Aí é sempre, você tem que se questionar, é fútil? Por que eu estou percebendo como fútil o meu próprio produto? Aonde que eu vou explorar ele agora, né? Então, há pequenas pivotagens em relação ao que significa o seu produto, como que você executa o seu produto, e assim por diante, né? Inclusive os materiais que você usa. Se você usa materiais que são propensos a grudar o vírus, é melhor você começar a repensar os seus materiais. Designer é isso, né, gente? A gente precisa trabalhar pesquisa de materiais o tempo inteiro, fazer as melhores soluções industriais. Então, é super importante a gente pegar isso de novo, sabe? Pegar essa verve. E também a questão da comunicação, né? Comunicar de uma maneira diferente com o cliente sobre o significado das suas peças. Sobre oportunidade em relação a decor, super é a oportunidade agora. É o momento, na verdade, de fazer objetos, fazer objetos que tenham função. Por exemplo, uma das principais reclamações que a gente identificou nas pesquisas, em termos de ficar dentro de casa, foi justamente não ter mais vamos dizer assim, um cenário, né, adequado para trabalhar, adequado para ficar, né, adequado para... Então, assim, tudo era difícil, é difícil cuidar da casa, porque a casa não é feita para ficar o dia inteiro, ela é feita para ser um cenário no final do dia, ela é feita para ser um cenário no final de semana, é um cenário para a família, mas ela não é um cenário do cotidiano de trabalho. Então, de repente, isso está sendo reavaliado. Então, muitas pessoas estão readequando as suas casas, elas estão modificando as suas casas, e aí elas precisam de acessórios que as ajudem, né? Não é só fazer mais vamos dizer assim, balangandã, não é isso, é você olhar para a questão da funcionalidade de maneira bem forte, porque isso gera produtos que os clientes estão precisando para organizar a sua casa mesmo, né?
de repente percebeu que não tem lugar para guardar todos os aparelhos de controle remoto. E aí, qual solução que você pode dar, né? Vou fazer alguma solução que é de colocar em cima de um puff, de colocar na lateral, e que fica tudo organizado e bonitinho. E, que bacana, ainda vou fazer... como é que fala, coisa para pet, por exemplo, né? Agora as pessoas perceberam que os pets precisam de um lugar, porque como eles estão habituados a ficar o dia inteiro dentro de casa e todos os lugares são deles, a hora que você chega para trabalhar, é assim, mas aqui é o meu lugar, então você precisa arranjar um novo lugar para ele. Então esse tipo de pensar mesmo, né? As crianças dentro de casa, tudo é oportunidade. Na verdade, você avaliar, conversar com os seus clientes, perceber o que eles estão precisando na casa deles e começar a esquadrinhar quais são como juntar, né, essas dores com o tipo de expertise que você tem na sua empresa. E aí você esquadrinha possibilidades de novos produtos e até linhas de produtos, ou quem sabe até mesmo pivotar. Numa entrevista da Mônica De Bolle com o Átila, ela falou assim, o Brasil é um país que tem verticalizado a parte têxtil, né? A gente faz a produção, né, do filamento até o produto final. E, no entanto, a gente compra EPIs de fora, né? Então, assim, por que não ver isso como uma oportunidade, né? Começar a pensar em ir para esse... E não que seja você vai continuar fazendo moda, né? Mas pode ser um novo braço, né? E que isso não é moda, né? Isso é outra coisa, né? EPI é um outro universo, mas é importante, de repente, por que não, né? A gente tem mais regras, a gente tem já constituídas para a nossa realidade, né? A gente tem as normas, né, da ABNT, a gente tem o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que também tem uma série de indicações de produção, por exemplo, para EPIs, e que a gente pode usar, né, esse tipo de expertise que já está aí colocado, né, para a gente poder melhorar e, de repente, criar novas oportunidades para a gente, por que não, né? Não ser tão dependente, né, de lençóis que venham, hospitalares que vêm de fora do país, por exemplo. Né? Bacana. Ainda nesse campo aí das oportunidades para mercados diferentes e nichos diferentes, chegou uma pergunta também sobre o mercado de moda infantil. Querendo entender um pouco melhor quais que são as oportunidades para esse público e o que pode ser feito para atender melhor essas crianças que agora também estão num contexto que para elas é totalmente diferente, né? As crianças, elas estão num contexto, primeiro, que é uma geração que está vivendo luto do mundo que eles perderam, e também o luto de pessoas que eles estão, né, vendo em volta, né, pai de amiguinho, né, uma série de avô, tio, né, parentes em volta falecendo efetivamente. Então é uma geração que vai lidar muito com luto. E aí a roupa pode ser, por exemplo, né, um elemento de lúdico, né? Depende da idade, né? Você pode trabalhar essa questão da ludicidade, por exemplo, né? Para as crianças, né? Ser um momento de diversão, né? Uma continuação de algo que é positivo, estar em casa ser positivo, né? Há muita oportunidade, sim, para crianças, porque inclusive o guarda-roupa das crianças acaba sendo modificado para ficar em casa, né? Eu vi há pouco tempo uma brincadeira, né, um meme sobre a importância das coisas no mundo, né, a partir do confinamento. E aí eram várias coisas assim, tipo álcool, sobe, não sei o que, sobe, não sei o que, desce. E uma dessas coisas que descia era assim, sutiã, cai, né? Ninguém mais precisa usar sutiã para dentro de casa, né? Então, para criança seria, por exemplo, sapato, não preciso mais, entendeu? Cai também, né? Mas será que não precisa mesmo? Ou o formato que foi pensado até agora era para sempre um uso externo à casa, né? Então, se a pessoa vai ficar dentro de casa, quais são as necessidades dela em calçados, né? Quais são as necessidades da criança com calçados agora? Calçado um pouco mais macio, antiderrapante, que funcione meio como meia, né? Por que não explorar, né, coisas que são, inclusive, entre uma coisa e outra. A gente não precisa fazer calçado porque a gente sempre fez calçado, a gente pode fazer uma coisa que é mais híbrida, né? Então, trabalhar com hibridismos para dar soluções para as crianças nesse momento é algo bem importante, assim. E elas sujam muita roupa, né? Não importa se elas estão dentro ou fora de casa. Então, essa coisa do fazer uma manutenção fácil
uma coisa que eu não falei antes, eu acho que vale a pena, assim, as crianças fizeram lembrar, né, esse case das crianças me fez lembrar sobre isso, manutenção fácil das roupas, né? Então, a ideia de roupas que precisa ir para lavanderia, que precisa passar com muito esmero, tudo isso se torna meio superado por essa vida dentro de casa, né? Então, a mesma coisa para as crianças, né? É uma roupa que precisa ser de fácil, né? Fácil limpeza, higienização, né? E, ao mesmo tempo, que proteja essa criança, né? A questão de proteção e saúde para criança e para pessoas de risco é muito forte, né? A gente não pode esquecer. Então, é sim uma oportunidade. Bota a cabeça para funcionar no lúdico, né? Para trabalhar essa parte mais criativa, roupas mais híbridas, soluções híbridas para crianças que estão em casa. Vale muito a pena. Muito bom. Essa questão que você falou da manutenção das roupas, isso me parece uma questão fundamental, não só para o universo infantil, mas para todas as pessoas, né? A gente está usando e trocando as roupas com uma frequência muito maior. A gente não tem tempo para muitas perguntas mais, eu vou tentar agrupar as duas que a gente tinha aqui em uma só, para a gente poder fechar o papo. Tá. São perguntas sobre empreendedorismo mesmo, né? As pessoas querem saber se é um bom momento para mudar o negócio, para pivotar mesmo o modelo e começar a passar a fazer outra coisa, e se vale a pena iniciar um negócio num momento como esse, né? Um momento incerto, como você mesmo falou, que tem muitas questões ainda em aberto, muitas dúvidas a serem respondidas, muitas coisas, não tem um cenário muito bem desenhado, né? Como você mesmo falou, se é um bom momento para investir, iniciar uma marca, iniciar um negócio num momento como esse. Tá. E quais são os cuidados, né, que tem que se ter na hora de tomar uma decisão como essa? Sim. Na questão de pivotar, tudo depende do seu pivotar para onde, né? Então, é bem importante a gente ter total consciência da saúde financeira da empresa, da expertise que a empresa tem, se ela vai ter que adquirir muito capital intelectual antes de pivotar, por exemplo, porque isso é um investimento, né? Todas essas variáveis, elas precisam, né, ser colocadas. O tamanho desse mercado que ela está querendo pivotar e entrar, né? Por exemplo, esse que eu falei de EPI, né? Uma mudança, né? Você está acostumado com moda, fazer um tipo de coleções, você vai para EPI, é totalmente diferente nesses termos, né? Mas é muito ligado à inovação, à tecnologia, então como usar isso, se você tem acesso a isso, se você tem hábito de trazer essas inovações de fora para dentro da sua empresa, né? E mesmo dentro da sua empresa, se você tem hábito de inovar, então pivotar é uma decisão que tem uma série de elementos que precisam ser avaliados profundamente para a gente falar, vamos pivotar. Só que não pode demorar muito. Eu acho que também pivotar é aquele assim, identifiquei mercado, tenho expertise, tenho como investir nisso, às vezes o investimento nem é tanto de grana, é muito mais um investimento de intelectual, de ganhar uma formação ou de ganhar um networking nessa área nova, inclusive, né? Aí tenho isso, tenho condição, então tá, então vamos. A gente precisa ser muito ágil nesse momento, né? Não vejo problema em pivotar nesse cenário. É só a gente fazer o dever de casa, né? Para pivotar de maneira consciente, né? E no caso de iniciar um negócio, eu acho exatamente a mesma coisa. Eu não acho que existe um momento perfeito para a gente pensar em iniciar um negócio. Ainda mais no Brasil, né? É muito louco. Se a gente pensar dos anos 80 até hoje, a quantidade de crise que a gente já teve, a quantidade de sobe e desce, né? Nunca é um momento certo e nunca é um momento errado também de começar um novo negócio. Só que você tem que saber que você está entrando nesse momento. Qual que é a vantagem desse momento? Tem uma vantagem, sempre tem uma vantagem, né? A identificação de coisas que as pessoas ainda não, quem está no mercado ainda não consegue responder e que de repente, como você está começando, você já entra respondendo, né, essa demanda. E a conexão afetiva que você pode criar com o cliente é muito poderosa nesse momento. Quem está junto com a gente no momento de dor não é esquecido, entendeu? Então, e a gente está passando por um momento de dor. Então, assim, quem consegue fazer isso então não é um momento ruim para começar um negócio, não.
Se você tem ideia, você tem as condições de começar, capital para começar, né, para se manter, sabendo que se normalmente você demora, sei lá, 6 meses, 1 ano para ter o retorno desse seu investimento, nessa atual situação talvez seja mais longo para você conseguir rever, né, o seu investimento, isso não quer dizer que seja inviável. Ao contrário, eu acho que em termos de marca, em termos de você ter propósito, eu acho que tem o case da Salve, né, que é uma empresa de cosméticos que está crescendo loucamente, porque ela fala com o seu cliente de maneira franca e ela responde à dor das pessoas que querem se ver representadas no mundo dos cosméticos. Então, é pessoa baixa, pessoa alta, pessoa gorda, negro, asiático, pessoa com deficiência, LGBTQI de todos os tipos, né? Então, ela trabalha com a diversidade de uma maneira plena, internamente, então não é blue washing, né? Não é um bando de homem branco falando como deve ser a diversidade, mas é diversidade interna, efetivamente, que se reverbera do lado de fora. E eles estão crescendo, e não param de crescer, né? Nubank conversa, dialoga, está sempre ali de frente com o seu cliente, humaniza processos de TI que normalmente são muito frios, né? Também está crescendo loucamente. Então, eu não vejo como um momento de problema. Eu acho que crise, inclusive, é momento de oportunidade. É momento de quem está aí se reinventar e quem está afim de entrar pode justamente solucionar um problema que ninguém solucionou ainda. Então, eu não vejo problema. Eu abri minha empresa numa super crise, né, pós 2008, então assim, não tenho o menor problema com abrir negócios em crise, não. Ao contrário, acho que é oportunidade mesmo. Excelente. Patrícia, queria te agradecer muito a sua apresentação, a sua disponibilidade para responder as nossas perguntas. Acho que o bate-papo foi excelente. A apresentação, então, nem se fala. Perspectivas fantásticas mesmo. Legal. Como eu disse, a gente vai finalizar agora as perguntas que chegaram e que a gente não conseguiu responder aqui nesse tempo que a gente teve. A nossa equipe do FIENG Competitiva vai tentar responder posteriormente, depois que a gente terminar a nossa live aqui. Tá bom? Legal. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço. Agradeço muito ao FIENG Competitiva a oportunidade de estar aqui também. Agradeço muito a FIENG, a Raquel, o pessoal, a Vivi, a Alice, né, o pessoal da TI que me ajudou, inclusive, também, né? Ótimo conhecer todos vocês, sempre foi bem feliz na minha vida profissional. E, assim, agradeço e lembro que quem quiser, a gente vai estar disponível via Raquel, né, com aulas e também com assessoria. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Patrícia. Quem tiver interesse, então, em participar da aula que a Patrícia vai dar, ou das assessorias que ela está oferecendo dentro do FIENG Competitiva, é só entrar em contato com a gente através do celular, do site. Estamos à disposição. A palestra vai subir para o YouTube, provavelmente amanhã. Ela já vai estar no canal da FIENG do YouTube. Lá dentro tem uma playlist do FIENG Competitiva. Agradeço a todos. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Daniel. Obrigada. Valeu. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.